Boa noite, você que nos acompanha. Aqui é Carlos Gonçalves em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. E hoje nós vamos conversar e tratar de um assunto muito importante e que, por vezes, esse assunto não é levado a sério pelas pessoas. Nós passamos a vida inteira com a gente e, de fato, nós nos conhecemos? Então, o assunto hoje será sobre o autoconhecimento. E se é um assunto que te chama a atenção, você tem a oportunidade e responsabilidade de compartilhar este link com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já faça a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações do YouTube e também no decorrer, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, porque nós estamos hoje com uma autoridade no assunto. E quanto mais isso você faz, para mais pessoas o YouTube vai entregar e mais pessoas terão a oportunidade de conhecer a pessoa mais importante na vida dela, ou seja, ela mesma. E hoje nós estamos com os nossos convidados e o primeiro dele é o Wanderson Andrade. Eu faço parte do Instituto Nacional da PNL e do Conselho Nacional de Psicanálise. Faz 18 anos que eu ajudo os seres humanos a descobrirem as suas habilidades, as suas capacidades e, o melhor de tudo, o poder da comunicação. Comunicação interna, você com você mesmo, e externa com as pessoas que estão à sua volta. Se você conseguir compreender como a sua mente funciona e como o outro funciona, fica tudo mais fácil, tudo mais leve e bem mais suave. Estaremos aqui trazendo conhecimentos fantásticos para vocês nessa noite. Não seja egoísta, querer guardar esse conhecimento só para você. A meu ver, o conhecimento é uma das poucas coisas que quanto mais a gente divide, mais a gente se multiplica, mais ele se multiplica. Então aproveite para levar para mais pessoas. E também estamos com o Matheus, já vi outras vezes e estou aqui para aprender esse negócio de PNL. Eu sou expert daqui hoje. Então, olha só que legal. Por que a gente trouxe o Matheus? Porque é uma pessoa que gosta do assunto e vai ter oportunidade de fazer questionamentos e perguntas para o Wanderson, que é na autoridade nessa questão, e você que está nos acompanhando terá condições também de colocar a sua pergunta aí no chat para que nós aqui ao vivo passemos para o Wanderson e ele responda. Mas, Wanderson, para começar, vamos deixar a cereja do bolo para o final, lógico que a gente não é bobo. O que te levou a procurar esse conhecimento? Foi algo pessoal? Foi alguma coisa que aconteceu na sua vida, que despertou? Conta pra gente aí. Na verdade, quando eu comecei a estudar, a procurar a PNL, eu estava passando por algumas dificuldades sobre os pensamentos, sobre as emoções. Aí, ao experimentar um treinamento, um final de semana, eu vi que tudo é possível, que a nossa mente ela pode encontrar o caminho da liberdade, ela pode ter o controle ali e administrar as emoções, as nossas ações. E aquilo impactou um pouco. Eu gostei tanto que eu comecei a transbordar para as outras pessoas, poder ajudar as pessoas. Olha que legal! E isso veio assim, você pôde ver que é algo concreto, essa mudança, essa transformação, é algo que a gente consiga mensurar, a gente, o participante, a pessoa que está fazendo, ela consegue ver ela antes e depois dessa imersão? Sim, muito, porque tem muitas pessoas que nos procuram, às vezes até com o último recurso, não está conseguindo ter controle dos pensamentos, das emoções. Ao passar um final de semana, ela tem uma experiência com ela. Quando ela tem experiência com a própria vida, porque é a vida que nos mantém, ela tem a base do amor, da compreensão, ela sempre está falando para dar mais uma chance. Às vezes os pensamentos que vêm na nossa mente ficam rodando, ou que vêm do externo para dentro, que acaba atrapalhando. Mas na hora que ela tem uma experiência, que ela tem o potencial, que ela é capaz, ela se transforma. Eu até gosto de citar, tem um dos livros que as mulheres escreveram, de uma moça que acabou o curso na segunda-feira, ela queimou um papel e postou a foto queimando o papel. Eu perguntei para ela, o que você está queimando? Ela falou assim, esse era o meu plano de morte. E eu falei assim, eu vou nesse final de semana, se não der certo, eu vou me matar. Já escrevi como que eu ia me matar, para fugir da dor, como me matar sem a dor. E ela percebeu que ela pode, ela tem a capacidade. E ela transformou a vida dela. Hoje ela é psicanalista,
casou, tem uma filha maravilhosa e transformou a vida por ter a compreensão da mente humana. Por isso, o autoconhecimento, para você poder dar uma chance para o seu conhecimento. Se há algo de errado, se está dando uma confusão, é porque você ainda não conseguiu compreender o processo. E você pode assumir o processo dos seus pensamentos. Tá, Matheus, você representando a juventude Nossa, aí. tem muita Vai, coisa para perguntar. vai, aproveita porque, olha, você está tendo uma oportunidade ímpar de, embora estejamos aqui nesse momento com mais de 230 pessoas ao vivo, você está tendo uma oportunidade ímpar de perguntar ao vivo e a cores. Certo. Eu gostaria de entender o início dessa jornada. Historicamente, como surge o PNL e dentro da questão da psique humana, como é que ele conecta com a psicanálise, que você falou agora há pouco? Porque são ciências diferentes dentro da mesma área, sim ou não? Isso. Existem ciências, teorias. Muitas pessoas falam, não, eu gosto dessa teoria, daquela, mas tudo envolve a mente humana. A mente humana ela tem uma programação, por isso chama programação neurolinguística, porque um psicólogo fez uma tese que ele foi defender sobre a mente humana e ele era com um programador de computador. Ele falou, peraí, quem criou o computador? O ser humano. Certo? Então ele tirou daqui e colocou para fora. Nós temos uma programação, nós temos um processo. Você tem um processo desde a hora que você assume, quando você está dormindo, o inconsciente que assume. Quando você acorda, abre os olhos, você começa a fazer escolhas. Como se você vai levantar ou não, o que você vai comer, o que você vai beber, como vai ser o seu dia. E você começa a ter um processo mental. Isso vai alimentar as suas decisões. E você vai absorver, vai dormir, vai se concentrar dentro da sua mente, formar como você vai funcionar. E aquilo você vai alimentando. Então, seja a PNL, seja a psicanálise, seja a psicologia, vários vão compreendendo a mente humana. Então, existe formas que encara de forma diferente. Certo. Eu vejo dessa forma, eu vejo desse jeito. Mas qual é o objetivo maior? A compreensão da mente. Assumir o controle dos pensamentos, das emoções. Então, você pode usar várias vertentes. O importante é salvar a vida. Então, qual o caminho que eu vou? Aquilo que eu tenho mais uma empatia. Eu gostei da teoria de psicanálise de Freud, eu vou usar. Gostei da PNL, eu gostei daquele. Mas tudo é a mesma base, que é a mente humana. É a programação. Sim. Você tocou no assunto que me interessa muito, que eu sou profissional, eu sou programador. E realmente a programação ela tem uma lógica. Se você escrever uma palavra ou alguma vírgula fora, o programa não roda. Sim. E nessa questão do PNL, existe uma fórmula, é um algoritmo, é algoritmizada. Se eu fazer A, B, eu chego em C ou não? É algo que por exemplo, eu não chego 1 mais 1 não dá 2, por exemplo. Eu tenho que... As experiências da vida vai me levando a coisas diferentes ou não? Eu posso seguir um passo a passo para me chegar num lugar que eu quero. No lugar que você quer. Existem vários caminhos. Primeiro, existe a programação, só que nós não somos computador. O computador, você colocou o comando, ele vai obedecer o comando. O ser humano, ele tem muitas variáveis, porém, ele tem uma programação básica. Certo. Exemplo, o meu pulmão e o seu pulmão têm a mesma função, o meu coração, o seu coração. Tem outros, pode ter outras funções, eu posso ter outras reações. Talvez a minha programação está desequilibrada, ela não funciona. Diante da mesma realidade ali, você vai atuar de uma forma e eu vou atuar de outra maneira, Isso. Matheus já de outra. Então não é uma Isso. fórmula de bolo, mas ela se encaixa. Se encaixa no Ela tem começo. técnicas que fazem se encaixar com várias pessoas. Isso, tem técnicas, tem bases, né? Como, por exemplo, quem já participou do meu curso, muitas pessoas sabem, eu dou oportunidade para a pessoa falar. Quando, lógico, eu faço um processo, é um quebra-cabeça. Aí eu uso o processo base. Mas, de repente, cada um vai falar alguma coisa, ele fala comigo. Eu pego algumas palavras que ele usa de programação e daquelas palavras eu devolvo para ele no positivo e muitas vezes está a solução da vida dele. Para quem já participou do curso sabe, mas eu nunca pensei, mas eu estou falando. Então, a sua programação está pondo para fora, porém você não compreendeu o processo ainda de compreensão. Quando você assume e tem você montar o seu processo também. Tá, você falou uma coisa muito importante que você entrega para a pessoa. Batemos 1000 pessoas ao vivo. Olha, continue fazendo a sua parte, que você está vendo que o assunto é maravilhoso.
tem muitas pessoas que neste momento podem inclusive estar com pensamentos suicidas na cabeça e você tem condições de ajudar essa pessoa tão simplesmente compartilhando este link. Continue. Um dos processos, por exemplo, que Sigmund Freud fez ao estudar a psicanálise para poder ajudar alguns pacientes daquela época era o divã, que ele deitava Sim. um paciente e deixava a pessoa falando até ela mesma chegar em algumas conclusões, certo? Na PNL, você falou que, por exemplo, você às vezes dá algumas conclusões. Essa seria uma diferença entre essas artes, entre essas ciências? Como funciona isso? É praticamente a semelhança. O nosso inconsciente, ele põe toda a resposta. Por isso o divã. O divã até para você saber. Se você deita na posição do divã, é igual a cadeira do dentista. Se mesmo você tá com a boca lá, você quer falar muito. O seu inconsciente ele fica no barquinho da tranquilidade. Aí ele fica à vontade. Aí ele fala. Quando a pessoa vai falando, ela está usando o inconsciente. O meu inconsciente, o seu e o seu tem toda a resposta, toda a solução para a sua vida. O que nos atrapalha é a consciência do que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto no mundo externo, que eu vou aprendendo, que as pessoas vão colocando. Então, se eu acessar o meu inconsciente, eu consigo ter solução. Só que o nosso inconsciente ele tem semelhança de informações e de dicas. Por isso já aconteceu com você de sonhar com alguma coisa com um animal. Aí todo mundo fala, você sonhou com esse animal, possivelmente pode ser isso. É o seu inconsciente tentando te alertar de algo que está acontecendo com você. Então ele usa semelhanças da natureza que nós aprendemos. Então ele entendeu, quando vê esse animal, quando eu ver essa imagem, eu tenho um processo. Então o seu inconsciente vai se acostumar. E Freud, o que ele fala? Você vai colocando para fora, só que ele tem um direcionamento. Aí tem as estratégias, a pergunta certa. Se eu faço a pergunta certa para você, eu faço o seu inconsciente pôr para fora o que você tanto procurava. Então, a solução não está nas respostas, e sim nas perguntas certas. Aí eu uso a programação básica. Porém, você pode me dar uma informação que é diferente. Certo. Só que nós temos semelhanças também. A sua experiência pode ser diferente de todo o grupo, mas pode ser igual de quem eu já tive uma experiência. O que você está me falando está me lembrando muito a ideia de arquétipos. Você consegue encontrar arquétipos que coloquem algumas atitudes em caixas específicas, isso? Sim, sim. Entendi. O PNL faz a pessoa trazer de dentro para fora. De dentro para fora. Se eu faço, aí por isso precisa de um processo. É um segredo hoje do autoconhecimento. Eu preciso compreender o autoconhecimento, como a minha mente funciona, qual o processo eu uso para ver, para ouvir, para sentir, para acordar, para trabalhar, para visualizar. Se eu pego esse processo, uma programação, vamos ajustar algumas palavras, algumas formas de visualizar. Você vai montar um processo de resultado. Se eu pergunto para você algumas coisas, bateu, falou, um animal forte, leão. Um animal, você já falou leão? Uhum. Você já falou, e isso é fantástico, você falou soprando. Então ele tem uma verdade para você e algum significado. Se eu estudar, pode ter a particularidade de você. Entendi. Se eu falar um animal fraco, você já vai pensar outro. Dessa estrutura, você já está me dando resposta. Respostas que estão no meu inconsciente, eu estou trazendo para o consciente. E você, que tem a técnica certa, vai decodificar isso. E me devolver. E vou direcionar. Mas ele está trazendo nesse momento conscientemente ou inconscientemente? Quando ele responde o leão. Ele não sabia que eu ia perguntar do animal mais forte. Eu podia falar de algum animal. Perfeito. E eu usei a palavra forte diferente. Eu preciso usar coisas que ele não está esperando. Ok. Porque quando eu estou no controle, eu uso o racional. Quando eu perco o controle, eu não uso mais. Aí o inconsciente fala. Certo. Agora, quando a pessoa perde o controle, em uma discussão, normalmente a pessoa, ela se sente assim, emocionalmente abalada e ela deixa de agir, então, racionalmente e ela passa a falar coisas que ela depois poderia se arrepender. Isso ainda é consciente ou inconsciente? Totalmente inconsciente, porque a consciência, discussão, já percebeu que nunca resolveu nada? Uma conversa, um advogado com o juiz não é a razão? Exato. Isso resolve, não resolve? Resolve. Na discussão, por que não? Na hora que um fala com o outro, ele já afeta o inconsciente. E aí ele fala bobeira, ele perde o controle, porque o inconsciente é atemporal, tem muitas coisas ali. E ele não tem uma ordem lógica para falar? Não, é tudo perdido. Perfeito, perfeito. Se eu uso um exemplo, se um dia você comeu algo e passou mal, se eu apresento algo, já dá uma ânsia, não dá? Sim. Você não consegue controlar? Não. Então, se na discussão, o que eu vou fazer? Eu vou querer vencer na moral. No poder. Aí, se eu uso um trauma seu que descontrola, você vai perder o controle. Maravilha. Olha,
Nós estamos com 1.200 pessoas e até agora eu não entendi por que você ainda não está fazendo nenhuma pergunta. Esse assunto aqui está fazendo sentido para você? Então digita aí embaixo, aí, ó, simplesinho, são 3 letras apenas. Sim, para a gente perceber quantas pessoas estão aqui entendendo o que nós estamos conversando. E mais uma vez, você precisa sentir essa responsabilidade de encaminhar para mais e mais pessoas, porque é um assunto tremendamente importante e com certeza você estará salvando vidas. Vandinho. Pode só completar Sim, aqui claro. o processo mental. Precisa de um processo. Quando eu falei para você, leão, é forte, você soprou, você falou com o inconsciente, sopra. Entendeu? Ele fala. Na hora que eu comecei a explicar o processo, você fez assim com a cabeça, ó. Já viu quando o cachorro, quando ele quer prestar atenção, que fica assim, ó? É. Então, ou seja, você já começou a compreender o que eu estava falando. Estou falando com o seu inconsciente. Entendi. E com certeza veio a imagem do leão. E ela vai ficar um tempinho na sua cabeça. Porque o seu inconsciente, agora eu acabei de instigar. Ele vai querer te mostrar alguma coisa. Legal. Percebeu o que é o processo mental? Percebi. Wanderson, esse processo salva casamentos? Muito. Eu falo uma coisa sobre relacionamento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se você está num relacionamento, seja de casal, seja familiar, seja da empresa, se está tendo atrito, 99% é falha na comunicação. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Isso, o que eu falo, que o outro entende, a confusão, o que eu espero, a expectativa do que eu tenho do outro, mas a não compreensão do que o outro quer se comunicar. Então, se eu conseguir compreender o processo do outro, no último curso foi fantástico. Eu coloquei um casal de frente com o outro e troquei os papéis. Eles não estavam esperando, mas ao entender, agora pensa, imagina você sendo o outro, chegando em casa. Como você quer agradar a pessoa? Porque cada um quer agradar de um jeito, de um processo diferente do outro. Na hora que houve a compreensão, caiu a ficha. Às vezes, você conhece Sônia, às vezes eu quero agradar a Sônia, mas eu estou indo numa linha de comunicação que não é o que ela desejaria. É o seu jeito. Eu quero agradar ela do meu jeito, quando, na verdade, ela gostaria de ser agradada do jeito dela. De outro jeito. E ela vice-versa, quer te agradar, porém não é o seu jeito. Por isso que o casal, quando ele se comunica e vai se alinhando, se adaptando, se compreendendo, a comunicação flui. E o casamento, os relacionamentos melhoram, porque igual você falou, não somente casal, família e empresa. Né? Tudo. Que loucura, que loucura. Ó, estamos... Nossa, se isso acontecer aqui... Carlos, que está aí atrás. Fala aí para o pessoal saber que você existe, por gentileza. Tudo bem? Boa noite a todos. Aí, né, a luta. Então, Carlos, nós estamos com 1.600 ao vivo e sem a esposa do Martinelli aqui na mesa. Já pensou se a gente bater esse recorde de 1.800 pessoas? A Vânia vai ficar brava, o Martinelli vai ficar mais bravo ainda, mas todos sairão ganhando. Não, e ela já tá aqui, ó. Tá lá, boa noite. Acabou de responder aqui no chat, ó. E, Vânia, dessa vez eu acho que não vai... Não vai segurar. Vai perder. Não, agora vai torcer contra. Brincadeira, Vânia. Mas olha, o Edilson perguntou o seguinte: como reconhecer e reprogramar os gatilhos que te fazem entrar em uma discussão? Primeiro, então, o autoconhecimento. Quando eu reconheço o que passa dentro de mim, aí vem de Freud. Certo. Quando eu tomo consciência do processo mental para cada reação que eu tenho, eu já tenho o caminho da liberdade. O que é liberdade? Poder de escolha. Então, aí eu posso resolver esse gatilho, ou eu posso ressignificar ele, ou posso continuar potencializando ele. Entendi. Então, o primeiro caminho é ter consciência por que eu respondo desse jeito. O que me dispara? Porque é bem assim, às vezes uma palavra dispara muitos gatilhos. Certo. Uma posição. Isso que é igual a palestra que eu tenho de hábitos de poder. Vai a dica para você que é casal. Já percebeu que toda vez que você discute, tem um local que vocês estão parados, tem o dia da semana e tem até o horário. Falou alguma coisa que você falou? Não falei nada. Falou sim. E começa a discussão. Então tem um processo. Na hora que descobrir o processo e reformular, perde a graça. Tá. Então, tem o dia da semana, você já está entendendo que você é gente boa. A programação. Né? Tem o dia da semana, tem o horário e tem o gatilho. O gatilho. Que loucura. Que loucura. Enfim, fora do ar nós vamos conversar depois. Você também vai ficar sabendo de algo que ele já sabe. No PNL, vamos voltar. Vamos pela lógica da formatação da palavra. Programação neurolinguística.
Então você programa a sua mente através das palavras que saem da sua boca, E certo? comportamentos. Em linguagem comportamental. Corporal. Então, pensando assim, a fala é uma extensão da psique e, ao mesmo tempo, a psique é uma extensão da sua fala? Sim. Seria um ciclo, É o ciclo. certo? Que entra e sai, que vai todo momento, que tem a compreensão, que nós absorvemos somente 5%, mas nós usamos o nosso interesse e necessidade de tudo que a gente ouve. Por isso, se alguém fala uma palavra, você fala, não, mas você falou assim, e a pessoa não falou daquela intenção. Só que eu quis entender daquele jeito. Então, a partir do momento que a nossa psique se forma através desse ciclo de linguagem, é muito importante a gente tomar cuidado a quem nós ouvimos, não é? Ou que tipo de música a gente ouve, Com que tipo de programa a certeza. gente assiste, porque isso forma quem nós somos por dentro, inconscientemente. O consciente chega a ser até maior que o consciente, né? É muito maior. Muito O maior. inconsciente tem todas as informações. Nós temos mais de 100 milhões de neurônios e somente 15% foram ativados até hoje. Caramba. Deixa eu fazer uma pergunta também aqui. Vamos lá, Carlos. Eu vou participar também. Lógico, claro. E sobre a alimentação, sobre a mente, o cérebro físico, né? Ele também tem que estar funcionando bem. E como o Matheus falou sobre hoje esse momento que a gente vive Sim. hoje de excesso de informação, as pessoas não têm interesse de aprender, só fica consumindo vídeos aleatórios. Isso também não afeta muito essa questão do suicídio, as coisas do mal-estar? Sim, afeta porque você está perdendo o controle. Nós precisamos tomar consciência. A ansiedade, um exemplo, ela é maravilhosa, ela acelera o pensamento. O andar ansioso que é catastrófico e destruidor. Quando eu perco o controle. Exemplo, se eu estou muito pensamento, eu vou comer, eu bebo a comida, eu nem sei o que eu estou comendo. Então, até tem um curso de ansiedade que eu falo para a pessoa, você vai experimentar fazer um processo. E um deles, você vai pegar um exemplo, vai almoçar, vai pegar uma laranja e vai descascar ela. Processo lento, que aí você tem que focar. Sim. O cheiro dela já muda o pensamento. Quando você sente um cheiro, você não consegue pensar ao mesmo tempo, então você cobra um pensamento. Então, você pode fazer na sua casa. Pega um perfume, aí você tenta cheirar. E Na hora que pensar. você fizer, se eu fizer uma pergunta para você, você não consegue responder, porque você não consegue pensar. Então, eu desfoquei do loop da preocupação. Entendi. Então, a comida tem tudo a ver. E hoje você vê que as pessoas estão tudo imediatista, né? Você falou de pegar uma laranja. Lógico, Carlinhos, quem já nasceu na roça, ali pega uma pocã e aquele cheiro, né? Lembra Sabedoria. quando você é criança? Hoje você já tem pocã descascada. Descascado no mercado. Olha, meu Deus, que ponto. Percebeu a sabedoria que a gente tinha Laranja antes, para descascada. não sofrer? Pocã. Exatamente. Rapaz, Sério? não vi isso ainda. Sério? Então, você vê que tem coisas Eu no vejo que tá sem processo que não semente já, podemos né? perder. Sem semente tá. Então, como o cérebro nosso, ele é... Que nem o seu nome foi o Wanderson. Wander, eu guardo o rosto. Wander, Tá. Nome. Então, o computador, hoje, o IA, né, tudo foi programado. Então, hoje as pessoas estão deixando as máquinas fazer, a gente não está mais se desafiando fazer uma programação. Sim, tem pessoas como vocês que fazem, mas a maioria não está. Então, como diz, o cérebro está definhando. O que você Isso. fala? Porque, na verdade, a inteligência artificial, o computador, a tecnologia, ela veio para facilitar e ampliar o que nós fazemos. Então, se eu vendo imersão, hoje eu vendo muito mais online, eu estou Certo. ampliando. Só que ela não pode tomar conta da minha vida. Uhum. Eu vou fazer uma conta, eu faço na calculadora. Sim, Normal, porque sim, eu estou com pressa. Só Certo. que se eu deixar de fazer na mão uma hora, eu não vou ter. A minha informação vai estar onde? Na calculadora. Minha capacidade vai estar na calculadora. Então, eu preciso fazer o trabalho de desenvolvimento e usar o meu desenvolvimento para ampliação, não tomar conta da minha vida. Exatamente. Certo. Em dado momento, você então precisa fazer as anotações, inclusive usando papel e caneta, Se ao puder, invés de usar o computador. Porque quando você usa papel e caneta, você ativa áreas do seu cérebro que normalmente em uma digitação você não atingiria. depende. Você que é mais sinestésico, sim. Por isso Ok. você até fez assim, ó, você até Aham. encostou na mesa. Aham. Mas para o Carlos, que ele gosta de ver e o rosto, ele é visual. Sim, Então, para ele, eu ia dar um outro exercício. Eu ia falar assim, ó, Carlos, você vai parar
e vai visualizar tudo que você vai fazer durante a semana. Primeiro que o celular, o computador é tudo pronto. Aham, Aqui eu vou forçar. Então perfeito. eu vou fazer assim, eu estou vendo o Carlos assim, fazendo desse jeito. Ele está visualizando. Você é o sinestésico, eu ainda não sei qual o seu canal de comunicação. Segredo. É, segredo. Então, o que acontece? Por isso que eu falei que é o legal, mas eu preciso colocar em prática. Eu acredito que ele seja auditivo, porque a hora que você falou do leão, ele já ouviu, acredito, visualizou. mas claro que ainda Mas precisaria de mais informações para o chegar. segredo é esse, não deixe que o computador pegue você. É igual o celular para criança. Ah, você pode dar um celular para criança, mas vejam bem o processo da programação. Vocês sabiam quando tem um tédio, não tem um tédio domingo à noite, aquele tédio, tem nada para fazer? A mente humana, quando ela alcança o tédio, sabe qual que é o próximo processo dela? Criatividade. E aí o que não tá tendo hoje, né? Exato. Se a criança está no tédio, o que o pai faz? Toma o celular, já tem toda a criatividade ali. Então Ela ele não vai desenvolve. desenvolver a criatividade. Percebeu? Percebi? Então, eu posso dar o celular para ele, mas não na hora do tédio. E você pode ver Senão que eu quebro a criatividade dela. antigamente, não estou dizendo que hoje não tenha, mas antigamente existia mais criatividade, mais coisas. Sim. Hoje eu não cria tanto como antigamente por conta disso, a falta do tédio. Direciona, faz você em casa, experimenta. O filho tá pedindo o celular porque tá no tédio. Fala, ó, não vai ter celular agora, só depois do banho. Faz o seguinte, procura alguma coisa para brincar. Você vai ver, ele vai estar falando sozinho, vai estar conversando, vai criar um cenário. Uhum. Porque ele usou a criatividade. Depois que criou a criatividade, tudo usou, aí você pode falar assim, agora é o momento de você usar, assistir para relaxar. Que o certo seria para relaxar, não para tomar conta da nossa vida. Eu posso usar o celular, as redes sociais, para descompensar a mente. Mas a partir do momento que ela toma conta da minha vida, aí acabou. Então, Wanderson, diante disso tudo que você está falando, as pessoas só não conseguem alcançar a sua melhor versão porque elas muitas vezes ficam prestando atenção na versão do outro, Principalmente. ficam Isso. tentando viver a vida do outro, Sim. principalmente a vida nas redes sociais, que você olha ali aparentemente, salvo aqueles que queiram abrir o seu coração, mas a maior parte você vê ali, está todo mundo feliz. Sim. Mas isso daí já é da cultura, né? Certo. Se você não fizer disso, o que os outros vão pensar? Que jeito que vai ser? Aí nós fomos treinados uma programação de colocar nossa vida no outro. Só que a nossa vida é nossa. Nós precisamos olhar para dentro, para nos conhecer, saber como nós existimos, para se socializar com o outro e respeitar o outro. Se eu vivo de aparência, eu não estou vendo nem a minha vida e nem vou chegar ao outro. Exato. Porque aí já está uma intenção totalmente diferente de uma comunicação, de uma aproximação. Percebeu? Entendi. Ah, eu quero viver de aparência, eu não valorizo a minha vida e nem o outro, que você não importa. Só se você puder curtida, né? Uhum. Aí você Exato. tem uma importância para mim, mas não tem importância. Então, é esse olhar para dentro mesmo. O outro, ele faz parte do nosso processo do convívio para somar. Sim. Mas a nossa vida não está na mão de outras pessoas. E o homem foi criado para viver em comunidade, né? Isso é Com fato. certeza. Quando a gente fala homem, no sentido universal da palavra. Vou pegar um arquétipo que você falou que serve para todo mundo estar em casa. Vocês sabiam que a formiga, ela não briga entre si, ela pode brigar com outro formigueiro, mas dentro do formigueiro ela não briga, porque ela respeita cada função de um e do outro. E se fosse assim na nossa casa, a nossa família, jamais poderia existir uma briga. Pode ser com o mundo lá fora, vamos pegar o outro formigueiro. Sim. Mas dentro de casa precisava ter respeito um com o outro, cada um sabendo o seu papel, cada um fazendo a sua parte e vivendo em comunidade. Isso é viver em comunidade? E começa dentro de casa, que a menor célula da sociedade é a família. Com certeza. É o reflexo de tudo. É a base, é o sustento. Por isso, investir na família. Tá. E aí, diante disso que você está falando, vamos buscar uma frase do nosso mentor em comum. Quando ele diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Poderíamos substituir, conheça o teu próximo como a ti mesmo? Com certeza. É bem isso. Porque muitos enganam, mas por trás de todo ser humano tem as suas fragilidades, tem as suas fraquezas. A minha fraqueza pode ser diferente da sua, mas nós temos fraquezas. Temos. Se eu esconder a minha, eu bato em você. Eu agrido, eu cutuco você. Agora, se eu reconheço a minha fraqueza, eu vou te ajudar A na hora gente que você se alia. precisar. Percebeu? Perfeito. E se eu ajudo você, eu ajudo A mim. Voltando para a flexibilidade do Vamos lá. negócio. da programação. Você viu que Isso aí você é programar. lógico ao extremo. Da hora.
Yang tinha uma frase muito interessante que ele falava: enquanto você for controlado pelo seu inconsciente, você vai tomar atitudes ruins que vão te levar a coisas ruins, mais ou menos isso, não é exatamente isso, mas no final você vai acabar chamando isso de destino. Então você vai ter uma vida horrorosa e vai achar que o destino te proporcionou aquilo. É, Mas no caso foi seu próprio inconsciente que tomou decisões que não chegaram ao seu consciente. isso. No caso do PNL, no fim da linha, qual que é o propósito dele? O que ele tenta solucionar? A sua essência, a sua identidade. Freud, vários outros pensadores, nós temos, já ouviu falar o id, ego e superego? Sim. Então, o id é o que? A nossa criança interior, é o inconsciente que não tem controle. Por isso que a criança põe o dedo na tomada e não tem consciência. Nós temos uma criança dentro de nós, mas Certo. tem alguns adultos que faz birra até hoje, né? Usa a criança. Aí vem o inconsciente. O inconsciente passa todo tipo de pensamento na nossa mente, seja bom, seja ruim. Isso não tem como controlar. Mas logo em seguida vem o ego, que é a sua identidade. Quanto mais eu trabalho a minha identidade, quanto mais eu trabalho a minha essência, quanto mais eu trabalho a minha alma, eu tenho mais força e controle sobre o id, que é o inconsciente. Aí vem o superego, o que que é? A sociedade, é o conviver com o outro. Então, se eu trabalho primeiro a minha identidade, pode vir pensamento, eu sei quanto tempo eu quero demorar, eu não vou negar, vai vir pensamento, mas qual é o meu foco? E o que eu faço para a sociedade? Se eu faço para a sociedade, eu fortaleço a minha identidade. Se eu fortaleço a minha identidade, eu controlo o meu inconsciente. Então, o inconsciente é maravilhoso, mas ele tem tudo misturado. Ele é atemporal. Ele não existe tempo e espaço. Então, ele mistura tudo. Por isso, se você vê uma comida que te fez mal, vai fazer mal. Se eu faço uma pergunta da lembrança, você vai buscar na sua mente. Ele busca. Só que qual o controle eu tenho? Eu tenho consciência sobre isso? Então, no próprio curso, na imersão, eu faço algumas perguntas, não tem nada a ver, mas dá para direcionar. Ao estudar isso que você falou, sou entusiasta disso, id, superego e ego, certo? Vamos supor que é um triângulo. Sim. E o ego é o topo da pirâmide, do triângulo. O id, o ego, o superego concatenua aqui do lado para formar Isso. o ego, certo? Isso. E voltando no que você falou do nosso mestre Jesus, quando Freud vai categorizar essas coisas, e eu prestando muito atenção nesses dois homens, Freud e Jesus, eu posso estar fazendo uma ligação errada. Por isso que eu quero que você me ajude, ver se faz sentido ou não. Sim, sim. Jesus, ele vai categorizar o mal como demônio, certo? E vai categorizar aquilo que nos faz ir para o lado bem como Espírito Santo, certo? Sim. Freud, anos depois, ele vai categorizar a vozinha mal como id. E ele vai categorizar a vozinha do bem como superego. Isso. Seria isso talvez Freud percebeu isso lendo a Bíblia, talvez? Ou isso não tem ligação nenhuma? Tem muita ligação. Antes de você Só um responder, minutinho antes de Carlinhos, você responder. vamos falar do nosso merchan. Antes de você responder, certo? Você de Pouso Alegre região, eu acredito que depois, nesse domingo, Dia das Mães, é o momento de você reconhecer aquela que te trouxe a vida. Então, aproveite para parabenizar a sua mãe, lembrando-se, só um minuto. Assim, tá? Isso é normal. Quem sabe faz ao vivo. Aqui para vocês verem que é ao vivo. Mas principalmente para você parabenizar a sua mãe, lembrando dela com um dos produtos da Matos Calçados. Eles têm bolsas, eles têm cintos, eles têm acessórios, eles têm relógios. Então é o momento de você trazer a lembrança, muito embora Dia das Mães não é só o segundo domingo de maio, mas todos os dias. Mas para você demonstrar para a sua genitora que você a ama de fato, lembre-se de Matos Calçados. Pouso Alegre e região. São mais de 30 lojas para poder atender você e sua família. Meu amigo Wellington, foi muito gostoso ter você a semana passada aqui com a gente e batemos o recorde de visualização, viu, meu amigo? Volta aí de novo. Voltando aqui, meninos. Então vamos lá. Muitas pessoas até pensam que tem uma ligação. Pode ter ou não pode ter, mas nós estamos falando de mente humana. Assim você vai perceber, próprio Jesus, ele ia na mente humana. Ele não ia tanto no coisa externa, ele ia na ferida da pessoa. Os pensadores, até antes de Jesus, então vamos supor que Freud, ele comparou com Jesus, mas os anteriores também criaram outras teorias.
Para entender melhor, vamos pegar o corpo, tá? Nós temos um corpo físico, nós temos uma alma, nós temos um espírito, porque nós somos luz. Então, se corta o corpo, acaba ele, nós temos a luz. O id, então, é o inconsciente. O inconsciente, ele não tem controle, ele tem todo tipo de pensamento. Tudo que você vê agora, tudo que você assiste, tudo que você entra em emoção, joga para cá. Aí, na hora que você dorme, ele entra em organização e fortalece o seu inconsciente. Por isso, quando nós estamos sozinhos, sabe quando você está olhando assim, ó, pensando em tudo ao mesmo tempo, pensando em nada? Você desligou o seu racional. Quem está mandando? O inconsciente. Já percebeu que vem bobeira? Ou bobeira ou coisa boa. Vem aquilo que se alimenta mais. Vamos pegar o outro pensador. Nós temos o bem e o mal dentro de nós. É muito legal, o que se alimenta mais. Isso. Porque na questão espiritual a gente usa isso também. Sim. Se a gente alimenta mais o Espírito Santo, vamos ser pessoas virtuosas. Se a gente alimenta mais o demônio, nós seremos pessoas que vão pensar sempre no prazer imediato. Isso. Aí o que acontece? Agora vamos pegar a programação da mente humana. O inconsciente, ele não tem controle. Então, ele vem os pensamentos, vem tudo. O que eu mais treino é o que ele vai puxar mais. Então, o que acontece? Nós precisamos identificar para ter controle. Então, nós temos o capetinha ou nós temos o anjinho. O anjinho. Percebeu a identificação? Então, Freud identificou do jeito dele. Jesus identificou do jeito dele. Os outros pensadores... é um conhecimento que já existia no inconsciente coletivo das pessoas. Com certeza. Já viu aquela frase? Qual que eu vou fazer mais? O lobo do bem e o lobo do mal? Qual que vai dominar? Aquele que você mais alimenta. Aonde está o seu foco, está toda a sua luz. Aonde está o seu foco, está toda a sua energia. Onde você coloca o foco, expande. Isso. Percebeu? Então, mas nós precisamos identificar. Quando eu identifico, eu estou no controle. Então, eu vou deixar ou não vou deixar? Se eu estou conversando comigo mesmo, é o capetinha, ou é aquele fulano que está falando na minha cabeça, é o tic-tac. Não tinha um tic-tac no desenho? Uma identificação. Então, se eu tenho, quem que eu vou agora? Então, eu vou pegar o outro, o que é bom para mim. Ou o que é ruim, porque tem gente que gosta do ruim. Então, é uma escolha que todo ser humano tem. Ele quer saber a programação que ele vai investir. Tá, e aí nesse processo, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender o propósito pelo qual elas estão neste planeta. A gente pensa que a gente não veio aqui a passeio. Sim. Né? Um erro das pessoas é pensar que a gente veio aqui a passeio, que a gente estava lá na eternidade, Deus, vai dar um rolê lá na Terra e vida que segue. Não, a gente veio para cá com um propósito. A dificuldade é identificar esse propósito. Para ajudar a identificação desse propósito, seria a parte do consciente ou do inconsciente? Dos dois. Certo. Saber quem manda e programar para quem vai ser mandado. Ótimo. Se eu quero alguma coisa, eu não quero mais gritar com meus filhos, eu perco o controle, eu grito, eu machuco. Eu não quero, consciência. Certo. Mas que na hora da raiva, quem manda? O inconsciente. Então, o que eu preciso? Eu trabalhar os dois. A consciência para criar novos hábitos, então a partir de agora eu vou criar novos hábitos, o inconsciente para resolver os traumas que me faz explodir. Se eu explodo, eu perco o controle, tem algum gatilho ali. Certo. Eu preciso identificar, vamos trabalhar esse gatilho? Se não tem esse gatilho, não faz sentido. Vou voltar na comida. Se eu coloco aqui igual a moça falou, que passa mal com leite condensado. Você gosta de leite condensado? Nossa, nem falo. Percebeu? Mas tem gente que passa mal. E adianta eu colocar na cabeça dela que é gostoso? Não, porque é o gatilho dela. Agora, se eu resolver esse gatilho daquela vez que fez mal, que hoje é diferente, que hoje vai ser pro bem dela... Vai resolver isso. Mas quem resolve aqui e aqui o inconsciente. Então, eu preciso ter a junção dos dois. Vou dar uma dica. O inconsciente tem toda a resposta, toda a solução. Toda invenção humana foi tirada daqui de dentro. Ela não apareceu. Mas, se eu não der o comando, esse inconsciente perdido vai dominar a minha vida. Então, se você chegar um dia e falar assim, eu vou fazer no exagerado, dá um tapinha no seu cérebro e fala assim, quem manda aqui sou eu. Tá vindo pensamento ruim, mas quem manda aqui sou eu. Então, qual hábito eu preciso do pensamento bom? Tá. E agora? Como que a Matrix entra nisso tudo? Cereja do bolo. Você não imaginava o que ia acontecer, né? E você tá perdendo a oportunidade de tacar o seu dedo no coraçãozinho aí e deixar o like, porque pelo jeito o negócio está sendo bacana. Nós estamos com uma média de 1.600 pessoas. Então nos ajudem, dá o seu like aí. Tá fazendo sentido para você? Diz sim. Mas e aí? Como romper o Matrix? Então, vamos lá. Tudo que nós vemos
ouvimos e sentimos, primeiro nós absorvemos apenas 5%. Certo? Exemplo, o que eu vejo, eu estou vendo vocês, mas tem luzes aqui, tem várias coisas, tem micróbios, já viu no sol que você vê aquele pelinho? Uhum. Tem muita coisa, só que a minha mente desassocia tudo para absorver. O que eu ouço, você pode estar ouvindo a minha voz, mas existem outros barulhos. Existem outros barulhos lá fora. Então eu vou buscando, eu vou absorvendo 5%. Você pode sentir você, a sua cabeça, o dedão do pé, o seu coração, suas costas e tá tensa. Só que você sente. O cabelo, cai vários fios por dia no cabelo, milhares. Aham. Mas se eu puxar um, dói, não dói? Dói. Eu tornei consciência. Uhum. Imagina se doesse no inconsciente. Você ia sair pulando. Ai, meu Deus, caiu mais um. Se a gente tivesse que pensar em respirar, fazer o coração Você bater, não vive. Não vive. Então, o que que acontece? Se você tem tudo isso, mas você absorve, reformula, cria o seu modelo mental. Como que eu vou me comunicar? Generalizando, omitindo e distorcendo os 5% que eu absorvi do planeta. Certo. Então, a minha comunicação é totalmente diferente, até mesmo eu me comunico com interesse e necessidade meu, não do outro. Então, ou seja, tudo que nós estamos vendo, ouvindo, será que esse momento está existindo agora? Ou nós criamos um modelo? Será que nós estamos sonhando? Isso Ou nós estamos vivendo esse momento? vem da ideia do existencialismo, né? Matheus, Que, Matheus, Matheus, fala no microfone. Descartes tinha uma frase muito interessante: penso, logo existo. E, Aí eu tenho uma ação. e daí ele Existo, logo penso? Tô pensando. Aí logo eu sinto. Se eu sinto, eu tenho uma ação. Eu tenho uma fisiologia e eu tenho um comportamento. Olha que loucura. Viu que doideira? Falei para vocês que o assunto hoje ia render. Então, tudo isso é uma Matrix. Mas por quê? Nós não vivemos a realidade. Nós vivemos o quê? Os nossos interesses e necessidade e adaptação da sobrevivência. Por isso que se a gente se comunicar com a realidade que você falou, um ponto muito importante, propósito. Aham. Se eu descobrir o meu propósito nesse planeta, a realidade começa a se aproximar. Porque aí é o conceito de fé, chamar a existência aquilo que não existe. Isso, daquilo que nós precisamos viver. A natureza não tem a cadeia alimentar, não tem tudo Tem. funcionando? Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós não entramos tanto na cadeia, porque nós escolhemos. Uhum. Mas se eu escolher entrar na cadeia de tudo que acontece, do equilíbrio de tudo, eu encontro um propósito de vida. Muitos perguntam para mim, o que é propósito de vida? Aquilo que eu faço com amor, com vontade, vai trazer benefício para os outros. Se eu faço só para mim, não é propósito. Agora, se tudo que você quer na sua vida vai trazer benefício, pensa no número de pessoas, quem vai ser beneficiada, você já está achando um propósito de vida. Uhum. Você está estabelecendo. Aí você fortalece a sua mente, principalmente pessoas que desistem porque ela já perdeu o propósito. Ou nem encontrou. Nem encontrou. O que está ligado com o propósito? Esperança. Fé, acreditar que vai acontecer. Uhum. Percebeu? Eu vou Entendi. acreditar em alguma coisa. Destino. Nós criamos nosso destino porque nós temos livre-arbítrio. Eu posso ser alguma coisa, eu posso matar alguma coisa. Perceberam? Percebi. Eu posso desistir da vida, eu posso fazer a diferença da minha vida. Aí vamos pegar uma frase com destino. Se você que está assistindo, que isso é importante para você, se você desistir da sua vida, você vai estar desistindo dos seus sonhos. Não só dos seus sonhos, das pessoas que estão à sua volta e principalmente daquelas que ainda vão aparecer na sua vida. Por isso a sua vida é muito importante. Dê uma chance para a sua vida. Dê uma chance. Se está desistindo, faça algo então para ajudar os outros. E você vai encontrar o seu propósito. Isso é vida. Óbvio, isso aí. E forte mesmo, ó, dá um corte muito bonito, inclusive. O que acontece? Muitas vezes as pessoas querem fazer algo não para ajudar as pessoas, mas visando lucro. E uma das frases que muito me chama a atenção foi quando alguém encontrou a Madre Teresa de Calcutá, cuidando daquelas pessoas todas cheias de enfermidades e de lepra, e esse empresário disse para Madre Teresa: eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum do mundo. E ela respondeu: eu também não. Ela tinha encontrado o propósito Sim. dela. E o que ela falou? Eu faço por amor. Exatamente. Amor ao outro. Amor a Exatamente. tudo. Se eu tenho amor, eu respeito. Aí vem a dificuldade, voltando naquilo que a gente estava conversando, que aí eu só substituí, né? Conhece o teu próximo como a ti mesmo. Uma das maiores dificuldades, Banderson, que você entende das pessoas se amarem, se gostarem dela. Por quê? Ó, pensa comigo. Eu estou agora tendo esse momento aqui com você, sei lá, em torno de 1h30, tá? Sim. Você chegou aqui um pouquinho mais cedo, no mesmo tempo aqui com o Matheus. Depois vocês vão embora, certo?
E aí eu vou chegar em casa, vou ter contato com a minha família, mas comigo eu tenho contato 100% do meu tempo e 100% da minha vida. Tá fazendo sentido? Sim. Por que que as pessoas têm essa dificuldade de amar a pessoa mais importante para ela? Ou um exemplo, todo mundo pensa, né, no final do ano. Ah, vou chegar no final do ano, vou comprar um presente para fulano, para ciclano, tal, que não sei o quê. Mas ninguém pensa em se autopresentear. E se essa pessoa trabalhou e fez jus àquele salário no final do mês, qual que deveria ser a primeira pessoa a ela se presentear? A ela mesma. Sim. Você entende que isso também é uma dificuldade das pessoas se autoconhecerem, de não gostar dela, de não passar tempo com ela, de qualidade? O que você atribui a essas dificuldades? Valorização da própria vida. Por que que o ser humano não valoriza a própria vida? Porque ele está na cultura do que o outro vai pensar. Ó, você tem que fazer isso, porque o que os outros vão pensar se você fizer desse jeito? Ah, você tem que fazer igual. Ah, você precisa fazer igual aquela pessoa. Quer destruir um inconsciente? Compara um com o outro. Quer fortalecer? Compara com o melhor que você pode ser. Foi o que o Carlinhos falou agora há pouco. Por causa desse evento das redes sociais, as pessoas ficam colocando as coisas lá que às vezes não é realidade e você vive em função daquilo. E deixa de viver a Sim. sua própria vida. Sim. Quer viver a vida do outro. Já é um treino. Entendeu? É esse o treino. Então, a valorização pela vida. O que eu preciso? Se a pessoa não tem valorização na vida, primeiro que ela não conhece a essência dela. Certo. O dia que ela conhecer, ela se conectar com a vida dela, ela vai sentir o valor que a vida tem. Se ela tem valor pela vida dela, ela faz pelos outros. Muitos até fazem ao contrário, o bem. Uhum. Aí eu ajudo todo mundo, mas não tem tempo para mim. Então, você não está tendo valor na sua vida. Agora, quer ajudar as pessoas? Cuida de você, que você vai sobreviver mais tempo para poder ajudar mais pessoas. Eu amo o outro quando eu amo a mim mesmo. Quando eu tenho amor por mim, é a minha continuidade que vai ajudar o outro. Que é aquilo que acontece quando a gente vai voar, que os comissários falam, olha, se acontecer alguma coisa de emergência e caírem as máscaras de oxigênio, coloquem você primeiro para depois você ter condições de ajudar as outras pessoas. Porque às vezes nossa, mas que egoísmo, eu vou colocar em mim primeiro. É porque sem o oxigênio, você provavelmente vai se tornar uma outra vítima. E você com aquela máscara de oxigênio, você vai ter condições de ajudar as pessoas. Então, essa máscara de oxigênio que é utilizada ali, a gente pode trazer para a nossa parte aqui de uma maneira analógica, fazendo uma analogia. Esse oxigênio, então, seria a vida, o desejo de viver, porque eu tendo esse desejo de viver, eu vou querer também que outras pessoas vivam. Isso é o valor à vida. Então não há mal nisso. Há mal se eu gostar só de mim, colocar a máscara, eu ficar quietinho, não tô nem aí para ninguém. Perfeito. Então eu vou usar a máscara para sobreviver e poder ajudar outra pessoa. Talvez não está conseguindo colocar a máscara, está tão numa crise de ansiedade, eu preciso ajudar ela. Mas se eu for primeiro lá, eu perco o meu, eu não ajudo ela, nem eu. Se tornam duas. Isso. Então precisa disso também. É sempre o equilíbrio. Há um equilíbrio dentro de nós. É igual você falar, não tem pensamento. Tem pensamentos ruins, tem fraqueza? Tenho. Mas há um equilíbrio do que eu quero lutar, do que eu quero vencer. Agora, se eu negar mais, eu vou pensar. Uhum. Eu não quero pensar nisso, aí eu penso logo. Não pense no vermelho. Que cor você pensou? No vermelho. Ah, você não sabe brincar. Então, eu quero pensar no amarelo. Perceberam? Desculpa, tá? Eu quero pensar em outra cor. Não, sei lá. Você pegou, né? Eu fiz uma cara, eu já saquei. Mas percebeu? Não, mas aí foi proposital. Mas então, você percebe que... pega uma dica, você que está em casa. O que você realmente quer para a sua vida? Não é mais o que eu não aguento, o que eu não suporto. É o que eu quero a partir de agora na minha vida. Quais as escolhas eu quero? O que eu quero valorizar? Eu quero valorizar o dinheiro, separar um presente que eu posso... me dar esse presente, eu posso ajudar o outro, eu posso colocar uma palavra de amor no outro, mas então eu vou treinar essa palavra para mim, porque aí ela sai com amor no inconsciente, não robótico, não forçado, né? Que é o famoso bom dia, né? Bom dia, tudo bem? Então. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E a pessoa, se eu estou te desejando algo bom, porque eu estou usando primeiro ali um substantivo, bom, no mínimo tinha que sair um sorriso junto, você concorda? Sim. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sim. Mas a pessoa, bom dia. Só se for pra você. E aí isso aí quer puxar conversa, né? Você tem pai, nem mãe. Você não quer conversar. Quer conversar. Oi. O Martinelli mandou seu bate-bola. Vamos começar o bate-bola nosso?
Vamos, ele mandou lá no... Ó, aqui para vocês verem que é ao vivo, tá, Aqui pessoal? não é brinca em Aqui serviço, você não brinca, não. Pra vocês verem que é ao vivo o negócio aqui acontecendo, sabe? E agora eu tenho também o Carlos, que tá ali atrás, ali, que antes você achava que ele não existia, mas agora você tá vendo que ele existe e ele também fala. E agora eu tenho ele para poder me ajudar em relação aí ao nosso diretor do podcast, o senhor Martinelli. Então, vamos lá. Essa eu ia fazer para você, mas você vai entender por que não. Quero começar aqui com o Matheus, então. Matheus, um livro. Um livro? É? Aion. Aion? É uma coletânea de escritas do Yang que eu não li ainda. Tá lá em casa pra me ler. Perfeito, perfeito. Da hora, hein? Por que eu não falei para ele um livro? Porque ele vai falar daqui a pouquinho para vocês sobre o livro. Então, por isso que eu inverti. Aion é o aqui. nome de um arquétipo. Com esse nome estranho, mas chama Aion. O nome de um arquétipo que ele definiu Ó, como um arquétipo que caiu sobre Hitler naquela época e fez as pessoas ficar alucinadas por Hitler. Então, é um arquétipo muito forte que está presente em outras pessoas na humanidade. Ele diz que parece muito com o arquétipo de Odin. Sobre o pouco sim, que eu li sim, desse... sim. Maravilha, maravilha. Uma cor de camiseta. Branca. Por quê? Porque é a cor da camiseta do Conselho Nacional de Psicanálise. Ah, eu sabia que tinha um porquê. Certo, um dia na semana. Quinta. Por quê? Porque era o dia que eu tinha aula do professor preferido na escola. Olha, olha. Tá, agora ele respondeu com consciente ou inconsciente? Com o inconsciente. E eu vou falar mais uma coisa, agora vamos entrar no inconsciente. Nossa, que delícia. Esse professor era bacana, não era? É o neném. Você sabia que ele ancorou gatilhos positivos e que você faz algumas coisas semelhantes do que ele Com fazia? certeza. Mas espelho, isso, ó, tá gostando, né? Vai ter de novo, vai ter de novo. Certo. Uma palavra que te gere um sorriso natural. Você pode ter uma semana, no mínimo, maravilhosa. Então, palavra, pode ser Uma frase. palavra. Palavra. Uma palavra. Felicidade. Maravilha, maravilha. A gente Maravilha. sempre costuma dizer, Wanderson, que uma semana de primeiro não começa na segunda. O povo pensa que a semana começa na segunda. Na verdade, ela começa no domingo, né? Fantástico. Gostou dessa, né? Gostei. Tá. Uma comida favorita? Pizza. Pizza? Algum sabor especial? 4 queijos. Já deu fome. Ah, deu fome. Certo. Um lugar no mundo. Um lugar? Na praia. Praia? Por quê? Porque eu gosto ali, você desliga de tudo, o mar não tem parede para parar sua mente, aí deixa aí. Você sabe que às vezes você é só... O que você tá pensando? Nada, mas é bom, né? Olha, Deixa aí. deixa aí, deixa aí. Um conselho para hoje. Um conselho? Ser simples. Ser simples, né? Tá vendo? A vida é simples, né? Sim. Gente que complica, A gente que complica. tá? Um conselho para hoje. Não, isso daí é uma emoção. Uma emoção, eu tô pensando aqui porque eu sei ia falar alegria, né? Ah, Mas eu quero uma emoção. Raiva. raiva. Por que, Wanderson? Porque, na verdade, você sabia que a raiva é o percussor para você fazer alguma coisa, quando ela transforma em ira, você perde o controle. Certo. Mas a raiva é o percussor. Já viu o atleta que põe raiva para superar uma porcentagem maior no resultado? Já. Então, vocês pensam aí, existe a raiva da felicidade. Ou eu canalizo para minha felicidade para ser feliz, ou eu transformo em ira e perco o controle de tudo. Uma meta? Sucesso. E o que é o sucesso? Transformar a vida das pessoas. Ó, Aí é propósito, hein? aí é propósito. A hora que você alcança, aí é sucesso. Transbordar, né? Tá vendo que loucura? Bom, e conforme você sempre espera até o finalzinho para ver o que os nossos convidados trouxeram de lembrança para poder registrar a passagem deles aqui no podcast. Primeiro, Wanderson, o que você trouxe? Maravilha, eu trouxe aqui o livro Desperte-se. Conecte-se com a sua melhor versão, que é o conectar com a sua vida. O ser humano que conseguir conectar com a sua vida, ela só tem a razão de viver, de amor, de carinho, de sucesso, de felicidade. Nesse livro é tão fantástico que eu coloco sobre como funciona a mente humana, como treinar a mente e também como você usar a comunicação não verbal, que é microexpressão. Então, eu faço muito trabalho sobre a microexpressão. E você pode saber como a pessoa está pensando através de perguntas e gestos que ela devolve para você. Certo, maravilha. Peraí, põe ele perto Wanderson, ali. se alguém quiser adquirir esse livro, como?
duas opções, ou no nosso site, que é ead.inpnl.com.br, ou nas nossas imersões. Ah, Então, eu nem maravilha. coloco na livraria, eu deixo mais porque vai mais ou pelo site ou pela a imersão. Lógico que eu gostaria que você adquirisse na imersão, porque aí você vai ter uma experiência com o que está dentro desse livro. Maravilha, maravilha. Depois você vai falar como que as pessoas podem entrar na imersão. Matheus, o que você trouxe? É que meu caiu. Não tem problema, Matheus. Aqui é ao vivo, Matheus. Eu trouxe um cara que o Anderson vai conhecer muito. É uma revista que eu li, é um Mostra dossiê pra câmera super pra nós. interessante, que fala um pouco de Freud e da psicanálise. É bom ler, muito bom. Essa revista sintetiza muitas coisas, não vai ter tudo, mas vai ter mastigadinho algumas coisas. Fantástico, hein? Aí sim. Maravilha. Ô, Carlos, eu tenho um problema de visão aqui. Com quantos mil a gente está hoje aí? A gente chegou a 1680. Ah, Antes de você encerrar, Não chegou. vai ser. É, Vânia. Essa oração tá Vânia, forte hoje. Vânia, tá oração boa, né, irmã? Faltou 120, irmã. Quero fazer uma pergunta, mas na área profissional sua. Essa questão dos cursos feministas de psicanálise, a pessoa pode atuar na área ouvindo pessoas, fazendo terapia, mesmo sem o curso de psicologia? Como é que funciona isso? Vamos lá, até para alguns entenderem em casa. Ótimo, maravilha. Existe um exemplo, o médico psiquiatra, ele trabalha mais no biológico, aquilo que perdeu total controle, onde ele entra com o remédio. Existe a classe do psicólogo, que trabalha mais a síndrome, ele precisa identificar uma síndrome e fazer um trabalho sobre aquela síndrome. Existe o psicanalista que trabalha gestão de conflitos, que é a base. Ansiedade, estresse, conflitos em relacionamento, casais, empresas, visualizações. Há um conjunto entre o trabalho. E o nosso conselho, ele também tem os departamentos. Nós identificamos se é a gestão de conflito. Tem pessoa que fala assim, eu quero só lá para falar. Então vai trabalhar a psicanálise, vai trabalhar a gestão de conflito. Não, mas eu estou com alguma coisa que eu acho que eu preciso de um auxiliar, que é um remédio. Caminho para o psiquiatra. Tem um psicólogo para trabalhar a síndrome. Então, nós temos esse conjunto. É que alguns falam, né? Esse é o contra o outro. O psicólogo estudou psicanálise. Então, não tem como ele falar mal da psicanálise. Perfeito. Já o psicanalista não estuda psicologia. Ele estuda a gestão. Pega uma base, igual o clínico geral. Você não vai no clínico geral primeiro para depois ir no especialista? Lógico, você pode ir no especialista quando você identifica. Mas, então, a psicanálise é mais isso. Por isso que o governo liberou a lei. A lei da psicanálise, ela não é homologada, ela é uma profissão. Essa profissão te dá autoridade para você abrir um consultório, fazer a gestão de conflitos e ter um suporte por trás. Então, o nosso conselho oferece o departamento de supervisão, que temos profissionais em outras áreas. Então, para participar, para ser psicanalista, você tem que fazer parte de um grupo. Tem que fazer um curso. Fazer um curso. E fazer parte de um grupo. Isso. Com psicólogos por trás. É isso ou não? Psicanalista, psicólogos, psiquiatras, é bom porque você está trabalhando com vidas. Então, se você está atendendo a pessoa... Intersetorial. Isso. Intersetorial. Certo. Fez sentido? Talvez um só resolva. Talvez o psicólogo em dado momento resolva sozinho a situação, o psiquiatra em dado momento resolva sozinho a situação, psicanalista resolva também. Mas a situação que há a necessidade de trabalhar esses três ramos do conhecimento de forma integrada. Entendi. Mas pode. Por que muitos podem fazer a psicanálise? Então, o objetivo que o governo liberou. Se você ouvir uma pessoa, dar total atenção para ela, valorizar o que ela está falando sem falar da sua vida, ela está sendo compreendida. 80% da população que passa por crise de ansiedade, de gestão de conflitos, é porque ninguém ouve. Só quer ser ouvido, né? Só quer ouvir e já viu que as pessoas dão palpite? Porque você não faz isso. Você não cuida do seu filho desse jeito. Aí o inconsciente vai viver 24 horas com ele para você ver. Percebeu? Então, eu quero meu filho. Então, o que está acontecendo? Qual amor você tem por ele? Qual a sua intenção? O que você está buscando? E vai compreendendo. Isso é a psicanálise. E quanto tempo é esse curso? Ele é online? Como funciona? Ele é online, ele tem 12 módulos. Então, é melhor você fazer ele em 1 ano. Tá? Você estuda cada módulo por mês para você aprofundar. Ele tem a base ali, a essência, mas também tem materiais de apoio se alguém quer aprofundar. Perfeito. Quanto mais ferramentas você tem, mais você salva uma vida. Então, eu preciso ter ferramentas. Mas a base de Freud dá para ajudar muita coisa. Principalmente a compreensão. E quem quiser saber mais, como entrar em contato com você? Pode no site ead.inpnl.com.br, pode no meu Instagram, que é Wanderson Andrade INPNL,
ou pode colocar no site também, com www.conselhopsicanalise.com.br. Maravilha, Aí tem maravilha. as informações. Maravilha. Claro que não finaliza aqui o assunto, né? Mas um conselho para quem está nos assistindo. Eu falei 2 vezes aqui. Valorize a sua vida, dê mais uma chance para você. Se há um conflito dentro da mente, se há talvez uma dor de pensamento, talvez uma desistência da própria vida, é porque você ainda não descobriu o processo que a vida quer te ajudar. Descubra, dê essa chance para você valorizar. Você merece o melhor. Um recado para a juventude. Façam PNL e psicanálise. Aí sim, obrigado, Matheus. Aí, ó. E aqui foi Carlos Gonçalves em mais um podcast Soltando o Verbo. E conforme a gente sempre finaliza, se você não se relaciona, acaba sozinho.